O Heraldo vai trazer para a gente como é que foi o dia de ontem, o primeiro dia do julgamento em que o Procurador-Geral da República pediu a condenação de todos os réus. E o ministro Alexandre de Moraes, que leu o relatório, ele lembrou que o papel do Supremo, Heraldo, é julgar as provas produzidas com imparcialidade e ignorando pressões internas ou externas. É o que dispõe o rito processual penal. Bom dia, Ana Paula, Isabela e também minha colega Miriam Leitão, Gerson Camarote. Bom dia especialmente a você que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. Se teve até aqui as etapas iniciais, o primeiro dia da sessão plenária, lá na primeira turma julgadora do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, ele apresentou um balanço dos trabalhos dele feitos ao tribunal. O relatório apresentou um resumo da ação penal que julga o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e ex-integrantes do governo dele, pela prática de golpe de Estado, entre outros delitos denunciados pelo procurador, pelo Ministério Público Federal. Em seguida, o Procurador-Geral da República, Paulo Gustavo Gonet Branco, que é o autor da denúncia, aceita na primeira turma, fez um relato do que foi por ele apurado contra os réus. Reportagem de Márcio Falcão. O ministro Alexandre de Moraes fez um resumo dos principais pontos da investigação e dos argumentos da Procuradoria-Geral da República e das defesas. O ministro falou ainda sobre o acordo de delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Disse que o acordo cumpriu todos os requisitos legais. Moraes também citou detalhes dos interrogatórios dos réus e das acariações solicitadas pelas defesas. O ministro afirmou que todos os requerimentos, tanto da defesa quanto da acusação, foram analisados e lembrou os principais pontos da denúncia contra os réus do núcleo crucial. A Procuradoria-Geral da República ressaltou que o grupo liderado por Jair Messias Bolsonaro e composto por figuras-chave do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência, estruturou e executou o plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas, com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022. Na sequência, foi a vez do Procurador-Geral da República apresentar as provas colhidas pela Polícia Federal durante as investigações. Paulo Gonet apontou que a atuação da organização criminosa se intensificou entre 2021 e início de 2023. Gonet afirmou que é preciso punir tentativas de golpe para impedir novas ameaças. O procurador-geral afirmou que um golpe de Estado não se configura apenas se o presidente assinar uma ordem. Paulo Gonet disse que o grupo liderado por Jair Bolsonaro desenvolveu e implementou um plano progressivo e sistemático de ataque às instituições e que a ação de ruptura institucional estava em curso. Todos convergiram dentro do seu espaço de atuação para o objetivo comum de assegurar assegurar a permanência do presidente da República da época na condução do Estado, mesmo que não vencesse as eleições e mesmo depois de haver efetivamente perdido a preferência dos eleitores em 2022. Para que a tentativa se consolide, não é indispensável que haja ordem assinada pelo presidente da República para a adoção de medidas explicitamente estranhas à regularidade constitucional. O procurador-geral citou reuniões em que Bolsonaro e o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, teriam apresentado minutas com teor golpista aos comandantes das Forças Armadas. Gonet ressaltou ainda que Almir Garnier, então comandante da Marinha, concordou com o plano. Não é preciso esforço intelectual extraordinário para reconhecer que quando o presidente da República e depois o ministro da Defesa convocam a cúpula militar para apresentar documento de formalização de golpe de Estado, o processo criminoso já está em curso. Entre as provas, o procurador também lembrou as ações violentas de apoiadores de Jair Bolsonaro para tentar forçar a adesão das Forças Armadas. Citou o ataque ao prédio da Polícia Federal no dia da diplomação do presidente Lula e a tentativa de atentado à bomba perto do aeroporto de Brasília. E os acampamentos golpistas montados em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Uma sequência que culminou nos ataques de 8 de janeiro, se tornando, segundo Gonet, a última opção disponível para o grupo. A instauração do caos era explicitamente considerada etapa necessária
do desenrolar do golpe, para que se atraísse a adesão dos comandantes do Exército e da Aeronáutica. Gonê chamou de sinistro o Plano Punhal Verde e Amarelo, que previa o sequestro e o assassinato do ministro Alexandre de Moraes e os eleitos Lula e Geraldo Alckmin. Ele disse que o plano foi discutido por militares com o general da reserva Walter Braga Neto, candidato a vice na chapa de Bolsonaro. O Plano Punhal Verde e Amarelo recebeu esse nome dos próprios réus. Foi implementado nas suas fases de monitoramento físico do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, efetuando-se o traslado de pessoal e armas para Brasília, para que fosse consumado, efetuando-se a aproximação física do alvo, suficiente para que seus desígnios se completassem. Apenas não se consumou, porque não aconteceu o ato esperado naquele momento de formalização pública do golpe por decreto do presidente da República. A conclusão da Procuradoria é que o golpe não avançou pela falta de adesão dos comandantes do Exército da época, o general Marco Antônio Freire Gomes, e da Aeronáutica, o tenente brigadeiro do ar, Carlos Almeida Batista Júnior. O golpe não se consumou, uma vez que, não obstante tentado, e insistentemente pelos denunciados, não obteve a adesão dos comandantes do Exército e da Aeronáutica. O empenho para cooptá-los ao empreendimento criminoso e, portanto, para levar o golpe a cabo, assumiu diversas formas, envolvendo ataques virtuais aos militares de alta patente que mantiveram, enfim, as Forças Armadas fiéis à vocação democrática que a Constituição lhes atribui. Ao destacar o papel do ex-presidente na trama golpista, Gonê afirmou que Bolsonaro agiu para incitar a ruptura institucional e listou uma série de ataques sem provas ao processo eleitoral. A finalidade era inequívoca: fomentar desconfiança generalizada no processo eleitoral, incitar a militância contra os poderes constituídos e dispor a população para rechaçar a derrota nas urnas. Procurava-se revestir de legitimidade uma trama de ruptura. Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, concluiu a leitura dizendo que o conjunto de fatos relatados na denúncia é suficientemente provados, segundo ele, ao longo da instrução penal, obedeceu aos parâmetros do devido processo penal. Ana Paula.